Bom, então dando continuidade ao nosso curso de processos, a gente vai entrar agora no tópico de equilíbrio termodinâmico, né? A gente viu então os balanços materiais e de energia e que a gente precisa então de algumas propriedades físicas e para isso eu preciso saber identificar o estado físico da minha corrente de processo. Se ela é líquida, se ela é vapor, né? Ou equilíbrio, né? Eu estou em equilíbrio líquido-vapor. Então, para saber se a minha corrente, né? Inicialmente a gente vai dar um foco em substâncias puras. Se ela está no estado líquido, ou no estado vapor, ou estado sólido, a gente precisa visitar alguns conceitos de termodinâmica, tá? Então, para uma substância pura, a gente precisa de duas propriedades intensivas, tá? Que independe da extensão do sistema, como temperatura, pressão, volume específico, para definir o estado. Geralmente a gente usa temperatura e pressão, que são grandezas mensuráveis, certo? Então, assim, ó, essa regra é chamada de regra das fases de Gibbs, nada mais é do que uma contagem de graus de liberdade para a definição do meu sistema. Isso fica mais claro quando a gente observa essa figura, que é conhecida como diagrama de fases. Então, o diagrama de fases, né, é um diagrama para uma dada substância, onde a gente tem aqui o pressão em um eixo e temperatura em outro. E o que a gente vai observar é um comportamento típico ilustrado aqui nessa figura, tá? Então existe um ponto ali chamado de ponto triplo, tá? Que é o ponto onde os três estados físicos coexistem em equilíbrio. E existe um ponto aqui que é um ponto crítico, tá? Acima desse ponto crítico a gente tem a região de gás, tá? Onde não há condensação, tá? Né? A partir, né, de a gente baixar a pressão a partir de mantendo a temperatura fixa, né? Dentro dessa região aqui, a gente não condensa o vapor, tá? E não vaporiza o líquido, tá? Então, o que que acontece aqui, tá? A gente tem, então, a separação em regiões. Cada ponto nesse diagrama corresponde a um estado, tá? Então, assim, a minha corrente ela pode estar localizada em qualquer ponto desse diagrama. Então, se ela estiver localizada aqui, ela vai se encontrar no estado líquido, certo? No processamento, né, na engenharia de processos, onde a gente tem um processamento em meio fluido, a gente está mais interessado nessa região aqui de separação líquido-vapor. Então nós temos essa curva que vai desde o ponto triplo até o ponto crítico, que é chamada de curva de equilíbrio ou curva de saturação, ou como está aqui na figura, curva de pressão de vapor. Então, cada ponto sobre essa curva são pontos onde coexistem, né, o líquido e o vapor em equilíbrio. Então, se eu tiver, né, aqui acima, eu estou na região de líquido, se eu tiver abaixo, eu estou na região de vapor. Então, esse par de pressão e temperatura sobre a curva são chamados de, né, pressão e temperatura de equilíbrio ou pressão e temperatura de saturação, certo? Ainda, né, a pressão também é chamada de pressão de vapor, porque é a pressão que o vapor exerce na superfície do líquido quando em equilíbrio, certo? Ou temperatura de ebulição, certo? A gente está bastante habituado com esse termo. Então, digamos que eu pegue aqui a pressão atmosférica de 1 atm, tá? E esse diagrama seja o diagrama da água. Então, se eu traçar aqui, então, né, uma linha horizontal, esse ponto aqui, a temperatura para a água 1 atm é 100 graus. Então, essa é a temperatura de ebulição. Então, o que que a gente observa, né? A água ela ferve a 100 graus na pressão de 1 atm. Se eu baixar essa pressão, ela ferve numa temperatura inferior a 100 graus, certo? Então, assim, a temperatura de ebulição ela está associada à pressão na qual eu, né, considerei a sua medida, certo? Ou alternativamente, eu pego então para a temperatura de 100 graus a pressão de vapor é de 1 atm. Então observe que para saber se eu estou na região de líquido ou na região de vapor, o que que eu preciso? Dados dessa curva aqui, tá? Eu preciso dessa curva para que eu possa, né,
Se eu estiver utilizando o diagrama, plotar nesse diagrama o ponto e verificar, mas observe que isso é uma tarefa, né, um pouco tediosa, porque eu precisaria de um diagrama para cada substância dessa, né, envolvida no meu processo. E aí, digamos, bom, inicialmente a gente está analisando ela pura, né, isolada das demais. Então, se eu vou lá e marco o ponto de pressão e temperatura, verifico se está no estado líquido ou no estado vapor. Porém, se eu tiver, né, dados dessa curva, eu posso então, né, utilizar essa curva como referência. E aí eu posso comparar, né? Então vou dar um exemplo. Digamos que eu estou a 1 atm e 80 graus. Então, certo, a água está líquida ou está vapor? Então eu vou lá, por exemplo, fixo a pressão em 1 atm e vejo qual é a temperatura de ebulição. A temperatura de ebulição é de 100. E aí eu comparo. 80 é menor do que 100, ou seja, eu estou abaixo da temperatura de ebulição. Logo a água vai estar líquida. Se eu tiver a 120, eu estou acima da temperatura de ebulição, então a água vai estar vapor. Então, assim, utilizando nessa condição limite de equilíbrio, a gente consegue, através de uma comparação, tá, de um teste condicional, verificar se a minha corrente está em um estado ou outro. Essa identificação é extremamente importante porque, né, o CP da corrente, a massa específica da corrente, né, vai depender do estado físico, tá? O ρ, né, que é a massa específica, ela que tem um valor no estado líquido e um valor no estado vapor. Então essa curva, tá, que relaciona os pontos sobre a curva ali, né, eu estou indicando aqui a pressão igual a pressão de saturação, a temperatura de saturação, saturação ou equilíbrio, tá? E existe uma relação que é bastante usual e empírica, né, a partir de dados experimentais, né, que é a equação de Antoine, que ela é dessa forma aqui: o ln de Psat é igual a A menos B sobre T mais C. A, B e C aqui são parâmetros, né, desse modelo, né, dessa equação, ou seja, valores constantes, tá? Onde eu tenho então a relação entre a pressão de vapor e a temperatura, tá? Aqui T também é a temperatura de saturação. Então, se eu entrar a temperatura, eu calculo a pressão de saturação ou de vapor. Se eu entrar a pressão, eu calculo a temperatura de saturação ou temperatura de ebulição, certo? Então, assim, a vantagem dessa equação, né, ela não é única, mas ela é bastante comum, é que eu consigo isolar T dela. Então, eu posso tanto calcular T em função de P ou P em função de T. Mas o mais comum é isolar em P e calcular então em função de T. Mas tanto faz. O que importa é eu entrei um ponto de temperatura, calculo qual é a pressão correspondente sobre essa curva aqui, certo? E aí chegamos no nosso objetivo. Então, digamos que eu tenha uma substância pura, como eu ilustrei agora a água, numa determinada temperatura e pressão. Então, eu tenho duas alternativas, tá? Então, uma é eu fixo a pressão e calculo o Tsat, né? E depois, então, eu verifico se essa temperatura está acima da temperatura de vapor ou abaixo dessa temperatura, né, de saturação ou de ebulição. Então, eu verifico, né, se eu estou acima, eu sou vapor superaquecido; se eu estou abaixo, sou líquido subresfriado ou líquido, tá? E se eu estou exatamente no valor, então eu estou na região de equilíbrio líquido-vapor, certo? Alternativamente, eu posso então pegar a temperatura da corrente e calculo a pressão de vapor, né? A partir dos dados da equação de Antoine. E aí verifico se a minha pressão ela está maior do que a pressão de vapor, eu sou líquido. Se eu estou, né, com a pressão menor do que a pressão de vapor, né, então eu sou vapor. E aí eu consigo então identificar, né, o estado físico da minha corrente, né? Se ela vai ser líquido ou se ela vai ser vapor, tá? Se eu tiver na região de equilíbrio
líquido ou vapor, eu só preciso saber qual é a quantidade relativa entre, né, a, o líquido e o vapor, tá? Porque em qualquer ponto sobre essa curva quer dizer que coexiste as duas fases, mas sem falar a respeito da quantidade relativa entre essas fases aí. Bom, certo? E isso é muito simples, tá? Só que a gente precisa de uma propriedade nova, que é a pressão de vapor. Tá? Essa pressão de vapor, os dados da equação de Antoine ou uma equação similar são disponíveis na literatura, então eu posso efetuar esse cálculo. Nos simuladores, né, a gente tem modelos, né, para a estimativa da pressão de vapor. Essa pressão de vapor também pode ser estimada por uma equação de estado, tá? Mas o procedimento é o mesmo, né, para identificar o estado físico.